Francisco se explodiu na Praça dos Três Poderes e acabou morrendo. Nas redes sociais, ele antecipou o ataque à bomba feito em Brasília. Ontem à noite, por volta das 19h30, duas explosões aconteceram perto do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, em um intervalo de cerca de 20 segundos. No primeiro incidente, um carro explodiu no estacionamento que fica entre o STF e o anexo 4 da Câmara dos Deputados. No porta-malas do veículo, a polícia encontrou fogos de artifício e tijolos. O carro pertencia a Francisco Vanderlei Luiz, que foi candidato a vereador pelo PL lá nas eleições municipais de 2020 em Santa Catarina. Valendo lembrar que em 2020 o PL era um partido de centro fisiológico que nada tinha a ver com o bolsonarismo ou Jair Bolsonaro ou os candidatos que nele ingressaram para as eleições de 2022. Retomando, poucos segundos depois, Francisco se explodiu na Praça dos Três Poderes e acabou morrendo. A Polícia Federal abriu investigação para apurar o caso. E por considerar a possibilidade de um novo ataque, a corporação encaminhou o inquérito a quem, e isso me causa dor, isso me causa tristeza e isso me causa desesperança. Encaminhou o inquérito a Alexandre de Moraes, relator da ação sobre os atos do 8 de janeiro. E quem era, né, o Unabomber brasileiro? Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França, tinha 59 anos, era chaveiro e foi candidato a vereador na cidade catarinense de Rio do Sul, em 2020. Nas redes sociais, ele antecipou o ataque à bomba feito em Brasília. Em mensagem de WhatsApp, o homem escreveu o seguinte, aspas, vamos jogar? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas. William Bonner, Sarney, Alckmin, Fernando Henrique Cardoso. Cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósito de materiais. Inicio no dia 13 de novembro. O jogo acaba dia 16 de novembro. Boa sorte. Fecho aspas. Em outras mensagens, Tio França postou uma foto de uma visita que fez ao STF em agosto e escreveu o seguinte, aspas, deixaram a raposa entrar no galinheiro. Ele ainda deixou um outro recado, aspas, Bolsonaro e Lula, se vocês amam o Brasil, afastem-se da vida pública, chega de polarização. Este é o momento de vocês provarem quem vocês são. O povo é um só povo. Fecho aspas. Vê-se aí um sujeito que não fala lé com cré, evidentemente, e a única coisa dessa história toda que me deixa, que tudo me deixa triste, chateado, lamentável por completo. Duas coisas me deixam irritado. Primeiro, é o uso indiscriminado da palavra veementemente. Por todo mundo que vai falar, porque ninguém nem sabe o que é veementemente, todo mundo fala. Aquelas respostas protocolares de parlamentar. Rechaço veementemente, tudo veementemente. Nunca usou veementemente na vida. Segundo, o fato do ministro da Justiça estar em Montevidéu, no Uruguai.
Fazendo o quê? Carnaval de Mossoró? Carnaval de Mossoró? E tem mais um também que me irrita. Irrita mesmo. Por que vai para o Alexandre de Moraes? Por que não vai ser sorteado? Por que não se abre um inquérito com um número novo e se segue o trâmite do sorteio, muito embora o Barroso tenha negado acesso ao código-fonte de sorteio dentro do STF? Isso poderia muito bem ser manipulado, não é auditável. Ele deixou a imprensa ir até lá. Estou falando do código-fonte de sorteio e distribuição de processos, inquéritos, números dentro do STF. Mas por que assim? Direto para o Alexandre de Moraes. Professor Marcelo Suano, começo contigo. Pavinato, inicialmente meus cumprimentos a ti, mais uma vez parabéns, e meus cumprimentos a todos que nos acompanham, os que estão aqui à mesa. Como você disse, é uma situação trágica, triste, que denota, primeiro, um indivíduo que está realmente desequilibrado, mas isso já é um sintoma do momento em que nós estamos vivendo. O desequilíbrio emocional, psicológico, qualquer que seja a forma que você queira se manifestar, o desequilíbrio que está ocorrendo, não apenas afeta a esse senhor, sobre quem a gente tem mais é que lamentar mesmo. Foi um ato terrorista, vamos deixar isso bem claro da minha perspectiva. Isso foi um ato terrorista porque ele simplesmente fez aquilo que é colocar o medo para um grupo generalizado, e aí ele não está nem deixando claro se para quem ele faz, porque inclusive numa das suas publicações ele xinga o próprio Bolsonaro, ou seja, não tem nem como dizer que ele fez isso a mando de tal ou qual grupo partidário ou ideológico. Ele fez a partir da sua interpretação e da sua forma de interpretar como uma conspiração que existe no Brasil. Se ele está certo ou errado, isso não vem ao caso. Foi um ato terrorista e ele cometeu vários erros aí. Dentre eles, ele deu exatamente o material que era necessário para ter algo que nos afeta diretamente, já ficou muito claro nas manifestações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que eles falaram o seguinte: diante disso, nós não permitiremos o debate da anistia. Quem são os ministros para se sobrepor ao legislativo? Ele já está dizendo que esse ato impede o legislativo de legislar. Isso por si só já configura a destruição de um sistema de equilíbrio entre os poderes. Eles já estão dizendo, nós não vamos tolerar nada. Por quê? Porque um indivíduo sobre quem nós não sabemos qual é a motivação, nós não sabemos qual é o estado psicológico, não sabemos qual é a sua vinculação. Ele estava no PL, como ficou muito bem claro, quando ele disputou a vereança, o Bolsonaro não fazia parte do PL. O PL era um partido que tinha uma outra configuração, não tinha um projeto de país como está tentando se configurar, com uma aliança de lideranças à direita que estão dizendo nós queremos um Brasil que seja conservador com uma economia liberal, que eu particularmente prefiro dizer uma economia capitalista, para ficar bem claro e não ter problemas. Ou seja, era outro PL. E, no entanto, simplesmente já estão vinculando para tentar, de alguma forma, fazer não apenas a sobreposição do STF, eu não vou dizer que é do Judiciário, é do STF, sobre o Congresso, como também fazer uma perseguição clara que será feita em relação à direita. Olha, eu estou olhando aqui todas as evoluções, né, dessa notícia. Já existe aqui, né, a seguinte manchete: Moraes atribui explosões em Brasília ao gabinete do ódio e compara com 8 de janeiro. Você veja, a sensibilidade dele ele não tem. Ele continua cruel, ele continua perverso, ele continua se achando maior do que qualquer um do povo, porque os números que eu falei nesse nesse editorial, na abertura do programa, são alarmantes. O Moraes, ele é melhor que o quê? Que ele é melhor que 50 milhões de brasileiros, 50 mil brasileiros juntos. E tem mais uma outra coisa aqui que eu acabei de levantar, que eu quero trazer para devolver, é o seguinte. Não sei como, porque a Polícia Federal ela só libera coisas que interessam ao Moraes, mas a PF indica que o atentado tinha Moraes como alvo. Se tinha Moraes como alvo, como é que ele pode presidir esse inquérito? Presidir, não. Ser o juiz desse inquérito. Não pode. Tu já foste no elemento concreto, porque a gente poderia especular como é que a Polícia Federal já sabe disso, tendo elementos que são ainda insuficientes para concluir qualquer coisa sobre ele.
Agora, só para concluir, quando a gente olha para o que o Moraes está fazendo, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, já estão vinculando o fato de a personagem que fez o ato, fez o atentado, de que ele está imbuído de teorias conspiratórias, algumas delas vinculadas a coisas que ocorreram nos Estados Unidos, o que é uma grande bobagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. No entanto, ninguém consegue ter a clareza e a honestidade intelectual de dizer o seguinte: aquilo que Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, apresentou é uma teoria da conspiração. Por quê? Porque o que ele está dizendo é o seguinte: este atentado tem a ver com o gabinete do ódio, este indivíduo é apenas um reflexo do que o gabinete do ódio Agora fez. E jogando... Tem mais uma informação para complicar isso aí, não é, Arthur? Exato. Está agora na manchete do UOL a seguinte informação. A ex-mulher do Francisco Vanderlei Luiz, autor das explosões, afirmou à Polícia Federal hoje, em Santa Catarina, que o plano dele era matar o ministro Alexandre de Moraes. Então não é um golpe contra a democracia. Saiu agora. Em primeiro lugar, não é um golpe contra a democracia. É um crime. Perfeito. Como qualquer outro crime. Exato. E como qualquer outro crime, é um crime antidemocrático. Porque não vem dizer que uma criança que morre assassinada pelo narcotráfico é um crime democrático. Só um dado. Essa informação saiu só para deixar bem claro. E isso também comprova que a Polícia Federal e o ministro Alexandre e o STF estão cometendo o mesmo erro. Se ele era o alvo, essa investigação já é nula! Porque ele é suspeito. A vítima não pode ser juiz da causa. Exato. Professor, a informação é das 10 horas e 15 minutos, atualizada às 13 horas e 33 minutos. Ou seja, eles pegaram já este interrogatório, isso não é um depoimento, vamos botar como interrogatório, e colocam no interrogatório que tinha como alvo o ministro Alexandre de Moraes. Perfeito. Então, isso é uma perseguição pessoal. Isso não é um atentado contra a democracia, porque em nenhum momento está dizendo que ele quer acabar com a existência do Supremo Tribunal Federal. Foi um vídeo que ela postou nas redes sociais, o que a mulher falou. As coisas ficam mais complicadas Tá ainda e superficiais. É confuso, porque são um conjunto de elementos que vão jogando que faz com que a Polícia Federal acabe cometendo o erro de entregar para aquele indivíduo que supostamente seria o alvo individual, que ele julgue, ou que ele analise, ou que ele faça um inquérito. Não sei mais o que ele faz, porque ele faz tudo. Ele trabalha como delegado, ele trabalha como policial, como investigador, ele trabalha como chefe de um departamento de inteligência para verificar e investigar todas as pessoas, e agora ele vai trabalhar como juiz também. É o mesmo erro do 11 de janeiro. Quando ele revelou à Globo, dando uma entrevista à Globo sobre o caso que ele está julgando, o que ele deveria sofrer impeachment por ter dado uma entrevista sobre o caso que ele está julgando. Mas a gente não tem Senado. Não temos Senado. Esquece o Senado. Senado só serve para sugar dinheiro do governo e para fazer negociado. Esquece, não tem Senado no Brasil. Concluindo com só uma frase. O fato dele ter dado essa entrevista, ele já devia ser empichado. Mas nessa entrevista ele falou que ele era alvo do 8 de janeiro. Então, por isso, dos cerca de 1.400 processos criminais abertos, ele não poderia ser juiz relator de nenhum. E agora está se repetindo o mesmo erro. Concluindo com uma frase. Qual é a conclusão disso? Mais uma justificativa para eles fazer aquilo que eles têm feito, só que agora com uma nova dose de energia. Seremos perseguidos. Vem nova perseguição por aí, fato. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link,
cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.